Olá pessoal, eu sou a doutora Vivian Avelino Silva, sou médica infectologista e vim conversar hoje com vocês a respeito da importância das vacinas. Na medicina, a gente usa as vacinas há mais de um século na rotina para prevenir doenças transmissíveis. A gente tem doenças que foram inclusive erradicadas, como foi o caso da varíola, por conta das vacinas. Então elas são realmente uma medida muito importante de controle de doenças que podem ser muito graves. Quando uma pessoa toma a vacina, ela se protege e protege também a sociedade, já que a chance dela passar a doença diminui muito, ou seja, ela quebra o elo da cadeia de transmissão, né? E ela também diminui a sobrecarga potencial que vai ser causada para o sistema de saúde, para os hospitais, para os postos, já que ela não vai adoecer e não vai gerar esse ônus para o sistema. Então a vacinação é uma forma muito importante de colaborar com a sociedade e com essa luta que a gente tem agora contra a Covid-19. Olá pessoal, eu sou a doutora Vivian Avelino Silva, médica infectologista, e hoje eu queria discutir com vocês sobre a segurança das vacinas que estão por aí. Isso gera muita dúvida, porque a gente tem notado que, por causa do desenvolvimento rápido das vacinas contra a Covid-19, muita gente fica um pouco desconfiada, com receio de que essas vacinas não sejam seguras. Como pesquisadora, eu tenho orgulho de afirmar para vocês o quão cuidadosos e o quão rigorosos os estudos de vacinação. A gente sempre testa primeiro em modelos de laboratório, para depois passar por pelo menos 3 fases de pesquisa que envolvem primeiro um estudo muito cuidadoso da segurança em voluntários sadios, depois um estudo da segurança e eficácia em um número maior de pessoas e finalmente um estudo bem grande, geralmente com mais de 10 mil pessoas, que vai avaliar realmente se a vacina funciona. Todas essas etapas incluem avaliações de segurança também. A segurança inclui desde avaliar se tem algum efeito local, né, no local da injeção, até também avaliar se tem efeitos mais graves e complicações que a gente não esperava, coisas muito raras. Isso tudo para explicar que sim, as vacinas são desenvolvidas com muito cuidado e elas são seguras. Então isso é uma coisa que a gente não precisa ter receio. E as vacinas estão aí para ajudar a nossa sociedade a conseguir sair desse problema incrível que tem sido a pandemia. Olá pessoal, aqui é a doutora Vivian novamente, eu sou médica infectologista e queria conversar agora um pouquinho a respeito de uma dúvida comum que as pessoas têm, que é em relação à eficácia da vacina. Será que ela protege só contra a doença grave? O que nós temos visto nos estudos é que a maior parte das vacinas em desenvolvimento tem uma boa ou excelente eficácia contra a doença grave e uma eficácia contra a infecção, ou seja, aquela situação em que você pega a Covid, pode transmitir, mas não tem sintomas e manifestações graves, essa eficácia é um pouquinho mais baixa. Então é importante que todo mundo saiba que, mesmo que tenha sido vacinado, corre o risco de pegar Covid e passar Covid para outras pessoas. Eu sempre gosto de dar o exemplo de que eu, como médica, como profissional de saúde, recebi no grupo prioritário a vacina contra a Covid-19. E nesse momento, como os meus pais ainda não receberam, eu ainda não vou visitá-los. Afinal de contas, embora eu esteja protegida contra a doença grave para o meu organismo, eu ainda poderia, embora com uma chance bem menor, me infectar com o vírus e transmitir para eles. Então eu só vou encontrá-los depois que eles estiverem vacinados também. E essa é uma recomendação que a gente estende para todo mundo, né? Quem tomar a vacina, espera um pouquinho mais, não participe de aglomerações nem de reuniões com pessoas que não estão vacinadas ainda, porque elas ainda não estão totalmente protegidas. Olá, tudo bom pessoal? Aqui é a doutora Vivian Avelino Silva, médica infectologista, e queria comentar com vocês que muita gente tem me perguntado quanto tempo depois de tomar vacina eu já fico protegido. Isso é variável, especialmente porque algumas vacinas precisam de 2 doses para fazer o seu efeito. Aliás, esse é o caso da maioria das vacinas que estão no mercado nesse momento, a Coronavac, a AstraZeneca, Oxford, a Gamaleya. Além disso, depois de ter o esquema completo de doses feito, a gente precisa esperar
pelo menos 2 semanas, mas idealmente umas 4 semanas, para saber que a vacina teve o efeito dela. O que a gente observou nos estudos é que várias das vacinas de Covid vão ganhando cada vez mais proteção no período entre 2 e 6 semanas depois da administração da última dose. Vale lembrar, que eu já falei em outro vídeo também, né? A gente está protegido de formas graves da Covid-19, mas não fica protegido totalmente da infecção. Então você pode transmitir ainda a infecção para pessoas que não foram vacinadas e aí sim podem adoecer com gravidade. É importante que todo mundo mantenha por um tempo as medidas de restrição, né, de circulação, de aglomeração e a higiene do ambiente, dos objetos, das mãos, o uso de máscaras, porque nesse período não só a gente precisa esperar a vacina funcionar, mas precisa esperar o resto da nossa sociedade, da comunidade, ser vacinado também. Muita gente tem falado a respeito das mutações da Covid-19 que apareceram por aí. Vocês devem ter ouvido na mídia que apareceu uma mutação lá no Reino Unido, outra na África do Sul, outra no Brasil, e na realidade em outros lugares do mundo a gente também tem visto mutações semelhantes aparecendo. O vírus é uma estrutura que depende de multiplicação muito rápida, e nesse processo de multiplicação a mutação é uma coisa comum, faz parte da natureza dos vírus ter mutação. Aliás, a Covid-19, o SARS-CoV-2, né, que é o vírus que causa a Covid-19, ele é um vírus que, comparado a outros vírus de RNA, sofre até pouca mutação, mas ele sofre especialmente quando a gente tem um número grande de pessoas se infectando em um curto período de tempo. Essas mutações que geram mais preocupação para a gente, elas modificaram a proteína spike, que é a proteína que faz aquela coroa externa, né, do vírus SARS-CoV-2. E essa proteína é um alvo importante de ação para os nossos anticorpos, sejam anticorpos gerados pela nossa infecção prévia, se a gente adoeceu antes, sejam anticorpos gerados por vacinação. E essa proteína ela também é responsável pela ancoragem, pela entrada do vírus na célula no corpo humano. Então a gente tem 2 complicações potenciais dessas mutações. A primeira é o anticorpo não funcionar mais. E aí a pessoa que teve Covid antes ficar suscetível à doença novamente, ou a pessoa que eventualmente tomou uma vacina não ficar completamente protegida. A outra complicação que pode acontecer é o vírus ter uma capacidade maior de entrar nas células, uma capacidade maior de persistir no organismo e transmitir mais para outras pessoas uma vez que um indivíduo está doente. Ambas as ocorrências são bastante preocupantes para a gente e a gente, na verdade, não tem clareza nesse momento de qual vai ser o impacto da presença dessas mutações para a dinâmica e para a epidemiologia da Covid-19 nos diferentes países. O que é importante saber é que as medidas que a gente já aprendeu no passado, de usar máscaras, manter a distância das pessoas, higienizar bastante as mãos e evitar aglomeração, continuam funcionando. As mutações não têm impacto nenhum na eficácia dessas medidas de prevenção que a gente já sabe fazer e que a gente tem total controle e que pode implementar. Então, embora esteja todo mundo cansado do isolamento, agora mais do que nunca é importante manter a disciplina e ajudar a nossa sociedade a conseguir eliminar esse agente, aguardando aí as vacinas serem implementadas para o público mais amplo e não apenas as populações prioritárias. Então vamos lá, gente, mais um pouquinho de paciência, não aglomerar, usar máscara, higienizar bastante as mãos e ficar com distanciamento físico entre as pessoas.